O Brasil é um país empreendedor. A cada ano surgem dezenas, centenas, milhares de novas empresas, fomentando o ambiente de negócio, gerando oportunidades de trabalho. Mas por que essas empresas duram tão pouco? Segundo o Sebrae, 80% das empresas não chegam a completar o segundo ano, 60% não chegam a 5 anos de mercado. Quando falamos de empresas, falamos de sonhos, falamos do seu sonho. Se você está pensando em abrir uma empresa, fique comigo até o final desse vídeo. Segundo o próprio Sebrae, uma das principais causas para as empresas morrerem tão cedo é o que chamamos de segundo ciclo da locação comercial. Eu vou explicar o que é, mas antes disso vou te contar uma história que você me diz se é familiar. O empreendedor sonha com o seu negócio próprio, sair do emprego, ter sua liberdade, conseguir a renda necessária para realizar os seus sonhos. E com isso, valendo-se de um recurso vindo de uma rescisão de contrato de trabalho, dinheiro pego emprestado com familiares, dinheiro da venda de um carro, da venda de um imóvel, decide realizar o seu sonho e abrir seu próprio negócio. E o primeiro passo é sempre encontrar o ponto ideal, a casa para esse novo filho, né? E depois de muito percorrer diversos pontos imobiliários, quando o empreendedor encontra um imóvel que parece ideal, reúne todas as características por ele pensadas, o coração chega a acelerar. É o momento de fechar o negócio e de realizar esse sonho. Sem assessoria, sem saber o que importa mais nessa relação, esse empreendedor tende a focar em dois aspectos principais: valor do aluguel e um prazo de carência para reformas. Faça uma negociação mais agressiva quanto possível, propondo o menor aluguel que pode e um prazo máximo de carência para realizar a reforma sem pagar os aluguéis, para poder dar início a esse negócio. O locador, que está com o imóvel desocupado, imobiliária, tende a ser mais flexíveis nesse primeiro momento e aceitam as condições, mas impõem um contrato de menor prazo, de 2 anos, de 3 anos. Esse empreendedor, tendo conseguido o que queria, pagar menos a priori, ter uma carência para reformar, fecha na hora, sem se preocupar com os demais aspectos do contrato, com as demais cláusulas, até porque normalmente não sabe nem a quem procurar, ou tem a percepção de que a imobiliária também o está assessorando nessa operação. Depois de assinar o contrato, esse empreendedor começa a reforma para investir muitas vezes 30, 40, 50 vezes o valor do aluguel na adequação do ponto para o seu negócio. E o negócio então é aberto, esse sonho começa a marcha e com as características que revestem quase todo novo negócio: dificuldade de caixa, dificuldade de alcançar os números pretendidos de vendas, de conseguir formar uma carteira de clientes, encontrar bons colaboradores, etc. O tempo vai passando, muitas vezes sem se dar conta de que o contrato já venceu, esse empreendedor é surpreendido por uma carta da imobiliária comunicando que o aluguel agora vai dobrar, ou vai subir 50%, 60%, 80%, e nessa hora ele se desespera. Nessa hora ele procura por um advogado especialista para saber quais são os seus direitos, o que pode ser feito. Infelizmente, nessa hora ele recebe a resposta de que 80% do que poderia ser feito na proteção do seu interesse deveria ter sido lá na negociação do primeiro ciclo contratual. Para o vencimento do primeiro ciclo, existem ferramentas que um bom especialista pode manejar, mas a maioria delas já não está mais na mesa, né? A maioria das oportunidades já vai ter escoado. Você já ouviu uma história como essa? Porque eu, infelizmente, sim, dezenas de vezes ao longo desses 15 anos em que atuo com essa área, com esse tipo de problema. Ou muitas vezes procurado por empreendedores desesperados, tentando salvar o seu negócio, e tive que informar o que estou dizendo aqui nesse vídeo, que a maior parte das ferramentas que poderiam ser utilizadas na proteção desse negócio, para a manutenção da vida dessa empresa, deveriam ter sido implementadas antes do fechamento do primeiro ciclo contratual, quando a relação negocial ainda estava em pé de igualdade, de equilíbrio, ou quando o empreendedor, na qualidade de pretenso locatário de imóvel desocupado, ainda tinha uma posição negocial de vantagem. Ao contrário do que as pessoas acreditam, ao final do prazo contratual, o locador não é obrigado a renovar o contrato e, se renovar, não está preso nos índices oficiais. E nesse momento, a condição negocial é completamente diferente. Se quando você chega procurando por um ponto vazio, né, você está interessado num ponto vazio, nessa hora o dono do imóvel está com custos, ele está pagando IPTU, se esse imóvel está num prédio comercial, ele está pagando condomínio, o imóvel está gerando uma receita para ele. Nessa hora ele está mais inclinado a fechar o negócio mesmo que em piores condições. Mas quando ele aceita uma proposta muito diminuta lá no início, normalmente é pensando em recuperar o que perdeu no segundo ciclo do contrato. E no segundo ciclo do contrato a condição se inverte. Você, empreendedor que já estabeleceu a sua empresa lá, já gastou uma altíssima soma de dinheiro beneficiando o imóvel, e nessa hora a imobiliária e o dono do imóvel sabem que para você fica mais, no geral, é mais caro se mudar, né?
vai colocar sua empresa em outro lugar, tem que estabelecer o outro ponto como referência, além do custo de reformar outro ponto e todos os demais custos envolvidos nessa mudança, e é a hora que você vai negociar com a faca no pescoço, porque o ambiente negocial já não te é favorável. Por isso é tão importante saber disso enquanto tudo ainda pode ser feito, quando o ambiente negocial ainda está a seu favor. Os manuais de gestão costumam dizer que o aluguel ele não deve superar algo entre 8% e 11% do faturamento da empresa. Logo, se você está começando, está no terceiro, no quarto ano, numa empresa nascente, ainda sem completar a sua primeira fase de maturação, se é surpreendido com um custo tão sensível sendo dobrado, pode se apresentar o fim dessa empresa, a morte desse negócio. Mas calma, você não precisa passar por isso. Eu espero sinceramente que esse vídeo esteja te acertando antes de fechar o primeiro contrato, antes de fazer o primeiro compromisso, ainda com o ambiente negocial mais favorável, né? Para que utilizarmos todas as ferramentas de proteção do melhor interesse e da vida longa da sua empresa. Contudo, ainda que não seja no primeiro ciclo, mesmo sem todas as ferramentas na mesa, sobram algumas várias que podem ser utilizadas na proteção desse interesse para garantir a longevidade dessa empresa. Nossa assessoria em locação comercial te auxilia em toda essa jornada, te ensinando como negociar, no que focar, compreender os aspectos econômicos de cada tomada de decisão, de cada cláusula contratual. Aliás, mais adequado seria chamar de fazedoria, pois fazemos tudo para você poder focar no seu negócio e ganhar o seu dinheiro deixando conosco a locação. Clique aqui embaixo e converse com a nossa equipe.